Bom dia, meu povo. Então, concluímos aquela questão do cristão e a família, e hoje a gente vai começar um novo tema, tá? Eu queria que vocês me dissessem o seguinte: qual é o papel nosso como cristão? O que vocês acham que nós Como vocês acham que nós, como cristãos, devemos ser? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso trabalho? Se nós temos algo assim ou não. Não precisa ter pressa, a gente tem até meio-dia para poder responder isso. Hein? Vocês acham que nós, como cristãos, temos alguma missão? Como que a gente deve viver como cristão? Hein? Como que deve ser nossa vida como cristão? O que vocês acham? Pregar o Evangelho? Essa é a nossa missão. Vamos ver quais foram as últimas palavras de Jesus antes de ir para o céu. Vamos lá em Mateus, capítulo 28. Verso 18 até o 20. Mateus 28, de 18 até o 20. O que diz aí? O que diz? Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aí, povo? O que nós devemos fazer agora como cristãos? O que vocês acham? Oi? A senhora acha que fez isso, tá ok. Tem que ensinar também? Mas já é demais, não é não? Não? É. Então vamos lá. Falar de Jesus, vamos ver o verso 19. Põe o 19. Então, primeira coisa que ele fala, o que é? Que nós devemos fazer? 28, 19. Primeiro a gente tem que ir fazer discípulo. Acho que a primeira coisa a gente precisa entender o que é fazer discípulo. O que é fazer um discípulo? Vamos ver. Se eu não me engano, o conceito de discípulo era Jesus ensinava através do seu testemunho e os discípulos iam após ele. Então é a gente mostrar através da nossa vida, fazendo discípulos com que eles sigam os nossos passos. Os seus passos. Nós, É. Então fazer discípulo é fazer alguém que seja parecido com você. O que você acha? Vocês são casados? É? Você já imaginou se todo discípulo fosse igual a ele, como seria o mundo? Uma benção? Nossa, moral, hein? Vocês combinaram antes. Então o que um discípulo faz? O discípulo faz o que o mestre faz. Um discípulo faz o que o mestre faz. Se um discípulo não fizer o que o mestre faz, ele não é o quê? Discípulo.
Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é isso. Eu estou fazendo essa pessoa se tornar cristã como eu sou cristão. Eu tenho que te ensinar a ser cristão como eu sou cristão. E aí, vem a pergunta terrível, que vale R$1 milhão. Qual é a pergunta que vale R$1 milhão? Eu sou cristão? Então, a coisa começa por aí. Então, o que é mais fácil fazer? Crente ou discípulo? O que as nossas igrejas têm mais? Crentes ou discípulos? Oi? Existe diferença entre crente e discípulo? Qual a diferença entre crente e discípulo? Olha lá, Juvenal. Crente até o diabo é, né? Eu já não sei, né? Crente o diabo também é, não? Crê em Deus. Ah. O que aconteceu lá? O professor não veio? Sério? Alguém errou aí. É? E aí eu tenho que aguentar vocês, é isso? Sobrou para mim, foi isso? Então a senhora não vai se batizar também. Vai? Então vamos lá. O que é discípulo? Então Jesus Cristo falou, vão e façam discípulos. Discípulos é aquele que imita o mestre, que tem a prática. Isso acontece como? Como é que vocês se tornaram discípulos de Jesus? Não, mas não foi assim, caminhando com ele. Você não andou com Jesus. Com quem que você andou? Não, mas quem ensinou para ele a palavra? Minha mãe. Tua mãe? Aí você olhava a tua mãe fazendo as coisas. Foi. E aí? Aí quando você via a tua mãe falando de Jesus, o que começou a acontecer? Comecei a aprender de Jesus. Por quê? Pelo exemplo dela. Ah. Tua mãe levava você na igreja? Levava. Dava cascudo, não? Muito. Apanhava a barbaridade. É? Foi, olha aí, agora tá vendo? A senhora esquece que a senhora bateu nesse menino. Batia mesmo para ir na igreja? Não, para ir na igreja não. Aí, mas para ir na igreja. E ele ficava assistindo o culto ou ele queria sair na hora do culto? Ele queria brincar. E o que a senhora fazia? Aí meu esposo chegava e dizia assim, senta aqui e ouça a palavra. Fez isso, com todo o amor e carinho do mundo. Sem nenhum beliscão, sem nada. Não tinha beliscão. Ele tinha medo, ele ficava. É. Teve escola de... Ele foi para a escola de criança. E aprendeu alguma coisa? A senhora acha que ele aprendeu? Ah, que a senhora acredita. Ah. Isso. Mostrou. Todo dia. A senhora orava com ele. Lia para... Sempre orou com ele. É? Pela nora, não. Não. Ah, só também depois. Ah, a senhora orava pela nora, para Deus preparar. Ah, pelo netinho também a senhora orava. Já está levando, é isso aí, né? Ensinei o caminho. Aí as pessoas dizem, se um dia ele se afastar da presença do Senhor. A culpa é da senhora. Lógico que é. Lógico que é. Que é isso? A culpa é da senhora. Só não ensinou direito, ele saiu do caminho. Ah, ele e ela saíram. Não, estão dentro. Ah, permanece fiel. É. Quem é que tem filho aqui? Menino. Tá?
Teu filho sabe as regras de futebol? O que é escanteio? O que é pênalti? Como é que esse moleque aprende esse negócio? Como que era? O mundo, você... Alguém tem que ensinar. E aí a gente joga a responsabilidade de fazer discípulo em cima de quem? Quem que tem que fazer discípulo? Quem que tem que fazer? Pastor. Pastor. Né? Ah, eu preguei. Então tinha um monte de gente aqui que fala, pastor, eu preguei, levei aí na igreja para o senhor. Às vezes até liga aqui para saber se eu estou aqui no domingo. Porque se eu não tiver, aí fala para a pessoa, não, vai no outro domingo, que o pastor vai estar no outro domingo. Então, quando Jesus sobe ao céu, ele dá uma missão para cada um de nós. E a missão nossa é de fazer crente. Crente? Qual a diferença entre crente e discípulo, o que vocês acham? Mas assim, vamos tentar fazer um trem assim que a gente consegue entender o crente? Em termos de comportamento, em termos de atitude. Qual é a atitude de um crente, qual é a atitude de um discípulo? Os dois vão na igreja? Vão. Os dois cantam? Os dois louvam? Os dois contribuem, entregam dízimo e oferta? Às vezes um sim, outro não. Um só um pouquinho. Ok? Eles têm um bom comportamento, às vezes, um bom testemunho. Às vezes são bom pai, bom funcionário. São? O discípulo a gente acredita mais, né? O crente a gente acha meio... Acho que uma hora vai dar uma escorregada. Né? O crente, ele tem umas atitudes assim meia complicada, do tipo assim, que a gente olha assim e fala, pô, não acredito que esse cara está fazendo isso. Pô, ele está na igreja, ele canta. O que vocês acham? Todo pastor é discípulo? Havia um pastor que faleceu recentemente, o pastor Gilson Breder, faleceu agora com 76 anos. Ele já era pastor de uma igreja. Pastor da igreja da Vila Euro. E numa série de conferências, lembram das conferências que a gente trazia pastor de fora, que pregava, né? O pastor pregou e fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E aquele pastor levanta e vem na frente. Todo mundo achou que ele estava vindo para quê? Para orar para aquelas pessoas. Ele falou, eu quero me batizar. O pastor da igreja se batizou. Só para de julgar os outros. Só está julgando os outros. E não, só está perguntando para ele. O que a senhora acha? Ele era batizado ou não? Não. Ele quer batizar de novo. Então ele era batizado? Não era. Ele quer agora se batizar. Porque aquele batismo que ele fez... Ele achou que não era certo. Não estava preparado. Então era batismo? O que ele fez? Não, ele tomou banho. O que ele fez? Ele tomou um banho. Se a senhora tem certeza que aquele dia do batismo da senhora era um batismo verdadeiro, porque a senhora já era de Jesus, convertida do Senhor, a senhora foi batizada. Agora, se a senhora desceu nas águas para ganhar a salvação, se a senhora desceu nas águas pela emoção, se a senhora nem sabe por que desceu nas águas,
Entendendo? Aquilo é batismo. Tá? Quantos batismos a senhora tem? Quantos batismos a senhora tem? Tem 2. É lógico que a senhora tem 2. E aí? A senhora batizou de novo então, né? Agora não vale. Esse não vale. A senhora não conhecia Jesus. E quem disse que quem desceu nas águas conhece Jesus? Só está vendo? Tem gente que desce nas águas e não conhece Jesus. Aceitou nada. Ele está aqui, ele gosta daqui, ele gosta de mim. Oi? Quem você está falando mal dos outros aí? Pode falar. Olha, o que foi? Ela tá se questionando agora, é isso? Você acha que o teu batismo também foi... olha aí, ó. Não foi isso, não? Então, vê só, gente, a seriedade que é isso. Tá? Só vou falar uma coisa para a senhora. Sabe quantas vezes eu desci nas águas? 4. Batismo, se o critério para ir para o céu é batismo nas águas, eu vou para o céu. Católico, pentecostal, mormon e batista. Fui mormon também, por quê? Eu não posso ser mormon? O que isso tem a ver com a minha vida? Tá. Eu sou o que eu quero ser. Eu também fui mormon. A senhora achou que estava fazendo... Agora a senhora acha que se eu fiz coisa errada, a senhora também pode fazer? É isso? Eu fui batizada com 13 anos na congregação cristã. Entendeu? E agora eu vou batizar aqui, é a 2ª vez. Terceira. É a terceira. A segunda. A terceira. A senhora batizou na igreja católica? Eu não. A senhora é pagã mesmo. Porque também não foi nada. E não tem nenhum. Está todo mundo no inferno aqui. Gente do céu. Para, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou falando o que está acontecendo com eles. Não, então eu estou falando só o que aconteceu com eles. Vamos lá. Num dia que Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões, né? Um acusava Jesus, dizia se ele verdadeiramente fosse filho de Deus, que descesse da cruz e salvasse ele e eles, né? E o outro reconheceu que Jesus era o Messias. E o que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E aí, o que aconteceu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não sei. Não? A palavra fala que Não. não, que o Senhor já falou. Aí, A senhora acha? Então tinha um ladrão bom e um ladrão ruim. Então tem um ladrão bom. Só conhece ladrão bom? maneira dele se expressar. Mas só conhece algum ladrão bom? Então, os 2 eram ruins. Mas aquele ali se arrependeu. Entendeu, então? E aí, depois que ele se arrependeu, ele virou o quê? Ele foi salvo. Foi salvo, exatamente. Ele não se batizou aonde? Mas ele se batizou aonde? No Espírito Santo. Exatamente. Então ele foi batizado no Espírito Santo. Amém? Então, vê só, o batismo nas águas, ele é importante ou não é importante? Por que ele é importante? Não, mandamento não, ordenança. Ordenança. Então, por que nós temos que batizar? Primeiro que Jesus ordenou, mas ele ordenou batizar quem? Quem que é para nós batizarmos? Aí que entra. Quem que é para a gente batizar? Quem que a gente tem que batizar? Discípulo. Essa é a diferença. Discípulo, a gente tem que andar junto. A gente tem que cuidar. A gente tem que ensinar para batizar. Porque o batismo é um compromisso. É uma declaração de que eu sou o quê? Um discípulo.
Então, qual é a diferença hoje, por exemplo, da Igreja Batista não ser as demais igrejas? Por que nós não batizamos criança? Por quê? Porque um discípulo ele tem que declarar publicamente o quê? A sua fé. Ele tem que confessar a sua fé, ele tem que declarar que ele pertence a Cristo. Vamos ver Romanos 10, 9? O que diz Romanos 10, 9? O que diz? Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o quê? É fácil fazer isso. É? Fácil fazer isso aí? O que vocês acham? Primeiro eu quero que vocês entendam para quem que essa carta foi escrita. Esse versículo foi escrito para quem? Está lá em cima. Como é que está escrito? Para quem que foi escrito? Para os romanos. Como que era Roma? O que é ser cristão em Roma? Oi? Confessar outro senhor senão a César. Se você confessar um outro senhor que não seja César, Morte. morte. Então, se você falasse isso, o que você estava assinando? O teu atestado de óbito. O que você seria? Você seria comida para quem? Para leão. Se você confessasse Jesus, que ele era Senhor, você precisava ter dúvidas que você ia batizar ou não essa pessoa? Você precisava ter dúvida se essa pessoa realmente se converteu? Você precisava ter dúvida de entender que ela é de Cristo ou não? Então, o que é confessar? Oi? O que é confessar? Confessar é admitir. É admitir. Então, crer. A palavra crer. No português, a palavra crer, ela perdeu totalmente o valor. Vocês creem que amanhã vai chover? Vocês creem que amanhã vai chover ou não? Vocês creem que o país vai melhorar? Vocês creem? Então, vocês viram que a gente usa a palavra crer para qualquer coisa? Não, eu creio que ele está falando. Então, crer aqui era algo muito maior. Crer quer dizer entrega. Entregar. Então, uma coisa que a gente faz isso muito no estudo bíblico. Vamos supor, gente, que isso aqui é o quê? Aqui é um rio. Tá bom? Entenderam? Aqui é um rio. E esse ponto do rio aqui, ele é muito profundo. A correnteza aqui é muito forte. Nunca ninguém conseguiu atravessar aqui. E qualquer pessoa que tentar atravessar aqui vai morrer. O que fizeram sobre esse rio? Fizeram uma ponte. Quando é que você vai saber que essa ponte aguenta teu peso? Como é que você vai saber que essa ponte aguenta teu peso? Se você o quê? Passar, se você atravessar ela. Mas na hora que você estiver atravessando ela, o que você está colocando sobre ela? O que você está colocando sobre ela? Não é só peso, o que você está colocando sobre ela? A tua vida. Porque se esse trem quebrar, o que vai acontecer? Você vai morrer. Aqui estava o homem. E aqui estava Deus. E havia um rio que separava o homem de Deus. Como é que se chama esse rio que separa o homem de Deus? Pecado. E Deus fez uma ponte
que liga agora esse homem até ele. Como é que se chama essa ponte? Jesus. Então o que é crer em Jesus? O que é crer em Jesus? E quando eu passar sobre essa ponte, o que eu estou colocando sobre ela? Minha vida. Então o que é crer em Jesus? É entregar o quê? A minha vida a Jesus. Você crê em Jesus cegamente? Você crê cegamente em Jesus? Vocês sabiam que eu não creio cegamente em Jesus? Quem crê cegamente é fanático. Corintiano. Se tem um trem que é fanático, é corintiano. Não é português? Vai até o Japão ver. Olha o nível. Então, aquele fanático, o time está jogando, você pergunta para ele, quem que está jogando? Não sei, eu sou corintiano. O cara é fanático. Eu creio cegamente em Jesus? Não. Eu olhei a ponte. Já teve ponte que você não atravessou? Você não pode falar, Marli. Você não pode falar. Porque já teve pontes que essa mulher não quis atravessar. E eu falei, vem, vem. Ela não vem. Não vou. E quando ela foi, a água subiu. Aí ela falou, volta para me ajudar. Eu falei, se eu voltar, morre nós dois. Aí Deus é tão bom que mandou alguém que socorreu ela. Mas eu orei. Orei para você, orei assim, Senhor, manda alguém para salvar ela. Porque eu não tinha pé, não dava para eu ir buscar. Se eu buscasse, ia morrer nós dois afogados. Então tinha que ter alguém que sabia nadar ali, que tinha. E o que é pior de tudo, que era uma menininha. Era uma coisinha desse tamanho. E quando a menina tirou ela, e que a menina olhou para mim e falou, o senhor é o esposo dela? Eu falei, o que você tem a ver com a minha vida? Então, a gente avalia, a gente não atravessa em qualquer lugar. E por que eu avalio? Por que eu passo por aqui? Porque eu vi que Jesus aguenta o quê? O meu peso. Eu vi que Jesus é a maior ponte. E que essa ponte não se rompe. Eu não sou um fanático. Eu não estou crendo em alguém que eu não saiba em quem eu estou vendo. E sabe o que as pessoas perguntavam para mim? Como que você estuda aqui na ET, Lauro Gomes, como que você está fazendo o Nesp e você crê em Jesus? Você crê na Bíblia, cara? Pô, mas você está numa universidade federal, como é que você, estadual, como é que você crê em Jesus? Você é fanático. Eu falei, não sou fanático. Se tem uma coisa que eu não sou, é fanático. Eu acho que precisa ser fanático demais para não crer. Tem que ser muito fanático. Então, se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Mas o que faz alguém chegar nesse ponto? Hein? O que faz alguém chegar nesse ponto? Vamos ver o verso 8. Desculpa. Não é aqui. Romanos 10, 15. Vamos lá?
10, 13. Vamos pegar do 13, vamos começar do 13. Tá bom? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, essa família começou a vir para a igreja. Tempo atrás. E aí eu fui visitá-los. E essa moça fez uma pergunta para mim. Ela olhou para mim e perguntou para mim: pastor, eu creio em Maria, creio, né? Tudo isso a minha vida inteira. E ela estava doida que eu respondesse. E eu não respondi. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei: vamos fazer o seguinte. A gente tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus. Se eu te falar uma coisa, um padre te falar outra coisa, e a Bíblia desmentir eu e o padre, com quem que você fica? Com quem que vocês ficam? Eu estou aqui, a manhã inteira, tentando ensinar a senhora, e a senhora fica com a Bíblia e não fica comigo? Decepção total. Agora, se a gente tinha um pouco de amizade, não, vou acabar assim. A senhora vai ficar com a Bíblia. Fica comigo, não, fica com a Bíblia. Fica comigo, não, fica com a Bíblia. É isso aí, é verdade a Bíblia. É isso aí. Então, o que eu disse para ela? Vamos fazer estudo bíblico. E aí, o Alexandre e a Nádia fizeram estudo bíblico com eles. E agora, com quem que você fica? Comigo, com o padre ou com a Bíblia, né? Com a Bíblia? Então não sou eu. Quando eu fui para Guaíra, minha primeira igreja, uma pessoa chegou para mim, depois de ter feito estudo bíblico, e ela fez a seguinte pergunta para mim: pastor, antes de o senhor vir aqui, eu estava perdido, eu não conhecia a palavra de Deus, eu agora conheci Jesus, conheci a palavra e quero Jesus como Senhor da minha vida. A minha avó morreu. Minha avó foi católica a vida inteira e ela não conheceu isso. Aonde que ela está? E agora, onde que eles estão? Então, isso, você sabe onde que ele está? Só Deus sabe. Então é isso. Eu não estou do lado deles nos últimos momentos. Eu não estou ali naquela hora em que cada um vai ter que se encontrar com Deus. Eu não estou ali. Falei: Cláudia, eu não estou do lado da sua avó, eu não sei o que ela falou com Deus, eu sei que ela teve um encontro com Deus. E é algo que ela vai ter que dizer para Deus. Eu só sei o seguinte, que você também vai ter esse encontro. E o que você vai falar para Deus? Você tem uma oportunidade. Sabe quem é a Cláudia hoje? Ela é a esposa do pastor da Primeira de Franca. Hoje ela é a esposa do pastor da Primeira Igreja Batista de Franca. A Cláudia. O meu papel é o quê? Falar.
como belos são os pés daqueles que anunciam o quê? As boas novas. E vocês vão ver como que é lindo e maravilhoso quando a gente tem essa postura de falar do amor de Cristo. Mas primeiro, eu não posso falar do amor de Cristo, esse amor de Cristo não faz parte do quê? Da minha vida. De quem eu sou. Eu não posso falar algo que eu não vivo, que eu não sinto. Vamos lá? Olha só. Vamos pegar aqui o nosso amigo aqui. Com quem que o senhor trabalhava? Trabalhava com um cara aqui da igreja, é isso? Eu trabalhava, na verdade, o William, ele foi meu padrinho de casamento. E daí ele. Depois ele foi do nosso. E aí ele ficava insistindo pra gente vir conhecer. E você resistia? Insistindo. Aí um dia ele convidou você para o encontro de casais. Exato. Aí vocês foram para o encontro de casais. Aí o que aconteceu? Você veio para a igreja? Não, aí gostamos muito do encontro. E aí fomos convidados para começar a participar do pequeno grupo. E aí no pequeno grupo você ia? Eu resistia. Resistia. Mas a Luciana ia? Não, também não. O PG da Líquido Eliezer, ela convidava sempre e sempre, Juliana, olha, o convite, que eles foram nossos... Sei lá, do encontro de casais, isso. E aí, ele não ia, vou falar por conta do futebol, que ele ficava assistindo São Paulo. É o que eu falo. Perfeito, olha só o nível que está. Né, não queria perder. Aí teve um dia eu falei assim, é o seguinte, ela convidou mais uma vez. Se você falar que não vai, eu vou contar a verdade. E aí? Eu fui. Aí você ia, mas aí que tá. Você se batizou primeiro, né, Lu? Isso. Me batizei primeiro. Aí ele se apaixonou, pequeno grupo assim, quem não participa ainda, é muito importante no processo de conversão. E aí ele que me empurrava, ó, tem um pequeno grupo, horário tal. Aí ele começou, mas eu já vinha na igreja. Aí eu me batizei, não. Aí tive o primeiro filho, ele ainda não era convertido, e aí nós tivemos uma conversa sobre se ia batizar ou não o Theo na igreja católica. E aí ele deixou assim, não, a meu critério. Eu falei, então nós vamos apresentar ele ao Senhor. Aí começou tudo aí. E aí depois, quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu me batizei. Mas ele já estava no processo de conversão, né? E aí depois, junto com ele, nós estamos quase com a metade da família agora servindo. E aí, quem que foi que começou a falar de Jesus para a família? Os amigos, né? Para tua irmã, para o teu cunhado. Quem foi que falou? Aí foi eu. E aí a irmã se batizou, o sobrinho se batizou. O cunhado e a irmã estão vindo para a igreja. Você entende quando você se torna um discípulo de Jesus? Então vamos voltar lá em Mateus 28. De 18 em diante. Jesus nos deu toda a autoridade nos céus e na terra. No verso 19, o que ele diz? Façam discípulo. O problema nosso em fazer discípulo é que a gente quer que a pessoa vira crente da noite para o dia. Então, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, né? Às vezes fica falando, você precisa quebrar as imagens, arrancar as imagens. Às vezes fica na família ali, pesando em todo mundo, acusando todo mundo, condenando todo mundo. Quando na verdade a gente tem que o quê? Ensinar essa pessoa. Até ela batizar. Isso leva tempo. Aí eu batizei, acabou. Tá ok? Batizou?
que vocês acham? Agora já é membro, frequenta a igreja, recebe a carteirinha, tem a carteirinha de membro, ok? E aí? Aí vem a segunda parte. Qual é a segunda parte? Verso 20. E qual é a parte mais difícil? Qual é a parte mais difícil agora? Qual que é? É ensinar, obedecer. É ensinar. Então hoje vocês já estão assim, zeradinho, conseguiram chegar nesse nível de espiritualidade, que vocês não precisam aprender mais nada, que vocês já estão no céu, que vocês já sabem tudo da palavra, que vocês já vivem na plenitude do Espírito Santo, que não tem mais nada no coração de vocês, ok? Amém? Não? Vocês acham que eu ainda tenho que aprender alguma coisa, gente? Eu pastor Adesto, tem? Para de julgar os outros. De novo, para de julgar os outros. Só acho que eu tenho que aprender ainda mais coisa. E ensinar os outros. E obedecer também. A senhora está fazendo muita amizade com a Marli. A senhora está falando como a Marli fala para mim. A senhora está assim com ela, assim. Quem é a Marli? A senhora sabe quem é a Marli? Olha para trás ali. Olha ela ali. É aquela ali, ó. É, não é julgar, né? A gente está falando. A gente só está falando aqui. Então, gente, ensinar. Todo dia a gente tem que ensinar. Todo dia a gente tem que aprender. E sabe a coisa mais linda da palavra de Deus? Eu não sei quantas vezes eu já li. Mas às vezes você lê o mesmo texto 10 vezes, 20 vezes, aquele mesmo texto. E Deus traz uma nova verdade para a tua vida. Deus traz uma nova verdade. Então, o que é ser cristão? É fazer discípulo. Eu gostava muito da minha mãe. Minha mãe era semi-analfabeta. Minha mãe só sabia ler um livro. A Bíblia. O único livro que ela conseguia ler era a Bíblia. Mas minha mãe tinha uma coisa assim com um vizinho. Ela escolhia um vizinho. E ela cuidava daquele vizinho. Ela fazia de tudo com aquele vizinho. Então, quando nós mudamos para esse lugar lá, a gente era muito pobre. Imagine 10 pessoas morando em 2 cômodos, cozinha em um quarto, com banheiro do lado de fora. Não tinha energia elétrica, asfalto, não tinha nada. Assim, a gente tinha que andar mais ou menos quase 1 quilômetro para chegar no ponto de ônibus. E a gente tinha um vizinho lá embaixo que o filho dessa mulher, essa mulher, ela tinha um centro e o filho dela tinha possessões terríveis. E toda vez que ela tinha esse desespero, minha mãe ia lá orar com ela. Aí minha mãe trouxe o pastor para orar por ela, da igreja que a gente ia. E o Tita, né, a gente gostava muito desse rapaz, era muito bonzinho, teve câncer. Minha mãe pegou essa família, na época era do Brasil para Cristo, minha mãe foi lá no maior templo do Manuel de Melo. Manuel de Melo era vivo. Eu lembro, era pequenininho, minha mãe ia, deixou tudo. Minha mãe cuidou demais daquela família. Né? Tita, infelizmente, faleceu, mas toda aquela família se converteu. Mas ela tinha aquele olhar por aquela família. E ela sempre tinha essas famílias vizinhas que ela cuidava. Minha mãe não era letrada, minha mãe não sabia ler, mas minha mãe ensinava aquilo que ela tinha ouvido de Cristo. Um grande exemplo também era a minha sogra. Minha sogra dava estudo bíblico. E um estudo bíblico com 27 lições. Marli vai ficar brava comigo, então ela ia e ela lia.
Ela tinha muita dificuldade de ler. Eu acho que as pessoas se convertiam porque ela lia muito devagar. Então o pessoal, tá bom, eu já aceito a Jesus. Entendendo? Mas ela pegava o ônibus, pegava 2 ônibus, atravessava a cidade para dar estudo bíblico. A família da Ana Maria inteira, né? Minha sogra que evangelizou aquela família inteira, toda semana pegando o ônibus, atravessando a cidade para ensinar a Bíblia. Sempre fez isso. Então, ela tinha esse senso, esse amor muito grande pela palavra, em ensinar a palavra. Amém? Ficou alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, eu posso testemunhar. Eu posso falar de Jesus em todo lugar. Eu tenho que falar desse Jesus que está em mim, que me transformou, que me mudou, que fez toda a diferença na minha vida e na vida da minha família. Para todas as pessoas que estão perto de mim. Mas sempre isso, eu estou fazendo um discípulo. Eu estou fazendo um discípulo. Eu estou fazendo essa pessoa ser semelhante a quem? A Jesus. E ela só vai aprender a ser como Jesus se ela vê isso em mim. Se ela vê meu jeito de falar, meu jeito de tratar, meu jeito de lidar com Deus. Então, se a pessoa olhar isso em mim, ela vai querer fazer. Amém? Amigos? 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 Sem ressentimentos. Então, que bom. Fico feliz que a senhora gosta de mim. Eu também gosto muito da senhora, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, por tudo que o Senhor tem nos dado e que a gente possa, Deus, demonstrar isso e mostrar às pessoas que estão ao nosso redor a respeito do Teu amor e da Tua graça. Nós louvamos o Teu nome por tudo e agradecemos a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, meu povo? Então, um bom domingo para vocês, tá?